Bem-vindos à comunidade adventista Terceiro Ato. Aliás, quase que vocês têm que dizer bem-vindos para mim, né? Sabe como é bem-vindo em grego? O eukumene, da palavra ecumenismo. Já ouviu essa palavra? Com certeza. Ecumenismo significa seja bem-vindo, sinta-se à vontade, né? O eukumene. Desde novembro, do final de novembro, que eu não apareço aqui para pregar, eu acho, né? Apareci acho que em janeiro, rapidinho aí, quando nós terminamos a nossa série, não é? Hoje nós estamos dando início a mais uma série, Interpretando as Escrituras, análise de textos difíceis da Bíblia. Serão 8 sábados à tarde, e você tem a oportunidade de convidar os seus amigos. Em alguns desses sábados, nós teremos, eu vou trazer aqui alguns amigos meus, alguns amigos do Fábio, alguns amigos nossos, que vão implementar esse programa aqui um pouquinho mais, não é? Eles vão abrilhantar um pouquinho mais este nosso programa. Nós teremos sábado que vem, à tarde de novo, mas nós estamos negociando a vinda de alguns e alguns certos já. O Sérgio Saz estará conosco aqui no dia 29, é isso? O último sábado, ou seja, fora sábado que vem, no outro, tá bom? Estará de manhã, estará à tarde. Depois nós teremos mais, estamos negociando ainda com a Eveline, Roberto Spitaletti e tal, mas nós teremos já no dia 14, é isso? Isso, dia 23, ela trocou a data. 23 de março teremos a Cíntia aqui também. Então, ao longo da série, alguns amigos estarão conosco para abrilhantar um pouquinho mais o nosso programa, tá bom? Dá tempo de você convidar os seus amigos para estar aqui. Porque nós vamos analisar aqui textos como o de Gênesis, vamos tirar diversas dúvidas. Por que é que a narrativa da criação em Gênesis 2 e em Gênesis 3 são diferentes? Nós vamos analisar textos como se Deus criou a luz, criou o sol no quarto dia. Por que ele criou a luz no primeiro dia? Que evidências bíblicas nós temos para dar resposta a isso tudo? Ok? Onde Caim encontrou a sua esposa? Ele casou com a sua irmã? Quem gerou os gigantes sobre a terra? Por que é que a Bíblia diz que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens? Eles tiveram um relacionamento com os anjos? E foi daí que saíram os gigantes? Por que é que a Bíblia fala de um inferno de fogo onde o fogo não se apaga e o verme jamais morre? Nós vamos analisar textos assim. Por que é que Jesus chamou uma mulher de cadela? Ele fala disso, da mulher sírio-fenícia. O que esses textos querem dizer? Lázaro e o rico estão tão próximos do inferno e o céu que eles podem se conversar? Nós vamos analisar diversos textos das Escrituras Sagradas. Textos difíceis, polêmicos da Bíblia, à luz da exegese. Estes e outros textos que nós vamos aqui analisar, tá bom? Então dá tempo de você convidar os seus amigos. Em alguns desses sábados teremos alguns desses cantores, teremos a banda Hope, nós teremos muita música, mas principalmente o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então convide-os para estar aqui todos os sábados a partir das 18h30, tá bom? Hoje eu trouxe um assunto interessante para nós analisarmos. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo à igreja de Colossos. Carta de Paulo à igreja dos Colossenses. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler o capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Colossos, no capítulo 2. Paulo escreve assim, em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13: E vocês que estavam mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da carne, Ele deu vida a vocês, juntamente com Ele, perdoando os delitos de todos nós. E quando Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava em forma de ordens, que nos era prejudicial, Ele removeu inteiramente, cravando-os na cruz do Calvário. Verso 16: Portanto, ninguém vos julgue por comer ou beber, por dia de festa, por lua nova ou por sábados. Em muitos círculos religiosos se questiona a respeito da lei de Deus, especialmente sobre a guarda do sábado. Os argumentos para a guarda do sábado dizem: o sábado é só para os judeus. O sábado se perdeu ao longo dos tempos, não dá para achar mais qual era esse sábado que deveria ser guardado. Se esquecem que o sábado foi criado na criação,
quando só existiam Adão e Eva para guardar o sábado, não havia judeu nenhum. Eles se esquecem que ainda que tivéssemos, não foi, mas ainda que tivéssemos perdido a contagem dos dias, Deus iria pedir de nós aquilo que nós temos para guardar hoje, não é? Mas um dos textos difíceis da Bíblia para se analisar é esse texto. Por quê? Porque os críticos da Bíblia dizem que a lei de Deus foi cravada na cruz do Calvário. E eles usam este texto aqui para dizer que a lei foi cravada na cruz. Que Jesus na cruz do Calvário, verso 14, cancelou o escrito da dívida que era contra nós. Algumas pessoas tentando defender que a lei, ela não foi abolida. Será que ficaria melhor eu pegar o microfone aqui? Melhor, né? Ruídos de comunicação atrapalham, né? Estava ruim para mim, imagina para vocês. Algumas pessoas tentando defender que a lei não foi abolida na cruz do Calvário, muito menos o sábado, usam alguns argumentos que, na minha opinião, não são tão bíblicos assim. Eu sempre digo que pior do que o inimigo atacando a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da maneira errada. Isso acontece muito, por exemplo, no debate criacionismo e evolucionismo. Outro dia eu vi alguém comentando aí numa rede social o seguinte: se vocês dizem que nós viemos do macaco, por que o macaco não continua evoluindo? Muito simples, porque os evolucionistas nunca disseram que nós viemos do macaco. Eles disseram que nós e os macacos viemos de um mesmo ancestral em comum e estão em busca desse elo perdido. Então, às vezes eu fico pensando, pior do que o inimigo atacando a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da forma errada. Outro dia alguém tentando provar aí a ciência na Bíblia, disse, olha, a Bíblia já tinha ciência muito antes da ciência existir. A Bíblia falava que a terra era redonda. Texto que ele usou. Jó 1, verso 6. De onde vem Satanás? 6 em diante, né? De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, tentou provar que a terra era redonda, por assim dizer, não é? Também que ela era bem redonda, né? Mas com esse texto. Agora notem, isso aqui é um retângulo ou um quadrado onde nós estamos? Um retângulo, né? Eu posso rodear este retângulo? Posso. Aí chega em algum lugar, alguém diz, de onde vem, Wanderson? De rodear o terceiro ato e passear por ele. Significa que é redondo isso aqui? Não, eu posso rodear um quadrado, eu posso rodear um retângulo. Então, o fato da Bíblia dizer, Satanás falar ali, eu estou rodear a terra, não significa necessariamente que ela é redonda. Essa era uma expressão da época, típica da época, que significa a terra é minha. A Bíblia diz que Davi rodeava o seu reinado. Então é uma expressão para a época que significa a terra é minha, só isso. O que eu estou querendo mostrar com isso? Tentam defender algo com argumentos errados. Tentam defender o certo com argumentos errados. Então eu repito, pior do que o inimigo atacando a minha fé é um adepto a ela defendendo-a da forma errada, tá bom? Temos que tomar muito cuidado com isso. Veja, quando as pessoas tentam defender que a lei de Deus ainda é válida contra este texto de Colossenses 2, 13, 14 e 16, onde Paulo claramente diz que Jesus ele cravou na cruz do Calvário o escrito da dívida que era contra nós. A expressão aqui em grego é a expressão queirígrafon, escrito de dívida. E eu vejo muitas pessoas dizendo, não, aqui não tem nada a ver com os 10 mandamentos, com a lei moral, com o decálogo, como assim é conhecido. Essa lei que foi abolida na cruz, porque Paulo está dizendo que uma lei, algo foi abolido, cravado na cruz. O que foi, dizem alguns? Foi a lei cerimonial. O que era a lei cerimonial? A lei das cerimônias do santuário, morte de cordeirinho, podia trazer pombinho, ofertas ao Senhor. A lei das cerimônias que não precisa praticar mais. O que ocorre é o seguinte, qualquer exegeta que se preze, qualquer bom teólogo que se preze, vai entender que a expressão queirígrafo nos escritos paulinos não se refere apenas à lei moral. Algumas pessoas costumam dividir as leis do Antigo Testamento da seguinte forma: leis civis, leis de saúde, lei moral e lei cerimonial. Então, as leis civis é que regiam casamento, compra e venda de terra. As leis de saúde, a questão de alimentação, todas essas coisas. A lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, os serviços que eram efetuados no santuário. Mas um judeu nunca via a lei dividida.
Os principais rabinos da época não viam, inclusive Paulo, lei dividida. Quando Paulo fala, portanto, que a lei foi cravada na cruz do Calvário, de que lei Paulo está falando? De toda a lei. Por questão pedagógica, a gente divide a lei em 4, né? Moral, cerimonial, civil e saúde. Mas para eles a lei era uma só. Portanto, Paulo, como bom judeu, quando ele diz que a lei foi cravada na cruz do Calvário, de que lei Paulo está falando? De toda a lei. Inclusive qual? Os 10 mandamentos. Paulo se refere aqui a toda a lei. Portanto, Paulo estaria nos dizendo, senhores, de que também os 10 mandamentos foram cravados na cruz do Calvário. Aí vem uma outra pergunta deste texto. Se toda a lei, inclusive os 10 mandamentos, foram cravados na cruz do Calvário, por que é que muitos ainda guardam hoje o sábado e ou as demais leis? Se a lei foi cravada na cruz, quando Jesus morreu. Veja, boa parte das pessoas não tem dificuldade com os 9 mandamentos. Aliás, vamos relembrar aqui rapidamente os 10 mandamentos? Se você quiser acompanhar, Êxodo 20, a partir do verso 3. Êxodo 20, a partir do verso 3. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura alguma, não lhes adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade de pais e filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, a partir do verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nele obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o forasteiro da tua porta para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e tudo que neles há, mas no 7º descansou, por isso abençoou e santificou o dia de sábado, o dia 7º. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho. E 10º mandamento, você não pode cobiçar nada do que pertença ao teu próximo. 10. O que eles dizem? Os 10 mandamentos foram cravados na cruz, segundo os escritos de Paulo. E não só a lei cerimonial. Isso, de fato, é verdade. Toda a lei foi cravada na cruz do Calvário. E a pergunta, de novo eu repito, é: se a lei foi cravada de fato na cruz, por que é que nós guardamos os 10 mandamentos? Por que deveríamos nós guardar os 10 mandamentos? Se eles foram, segundo Paulo, não só a cerimonial, toda a lei, inclusive os 10 mandamentos, cravados na cruz do Calvário. Em Gálatas, no capítulo 3, Paulo trabalha um pouco melhor isso e pode nos ajudar a entender algumas coisas. Volte um pouquinho aí. Gálatas 3. No capítulo 3, no verso 19, o apóstolo pergunta o seguinte. Capítulo 3, versículo 19, ele diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo vem trabalhando desde o capítulo 3 a questão da lei, desde o 2, na verdade, a questão da lei e graça. E ele chega a uma conclusão: a lei foi abolida, porque lei não salva. Então o mesmo apóstolo pergunta: se a lei foi abolida, se a lei não salva, qual, pois, a razão de existir, de ser da lei, se ela foi abolida? E ele mesmo responde, não é? Ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele diz: ela foi adicionada. Ele divide a resposta em 3. Aí ele diz: por causa das transgressões. E por último, até que viesse o descendente. Em Gálatas 3, 16 e 17, ele diz que o descendente é Cristo. A lei, ela é até que Cristo viesse. Agora, volte o meu PowerPoint, por favor. Deixa eu passar algumas coisas aqui para vocês.
Se não ligar não funciona, né? Muito bem. Então Paulo pergunta, qual pois a razão de ser da lei? E ele mesmo vai responder. Isso aqui algumas curiosidades a respeito da Epístola aos Gálatas, escrita no ano 58, junto com a Epístola dos Romanos. A premissa básica da Epístola aos Gálatas é uma só, não é? Paulo está trabalhando a questão da lei, não é? A lei não salva, nós somos justificados por meio da fé, através da fé, pela graça, não é? E ele usa Abraão como exemplo de justificação pela fé. E então ele diz, a lei não vai nos salvar, não é? E aí ele vai perguntar se a lei não salva, se a lei deveria ser abolida, se Abraão foi justificado pela fé, qual pois a razão de ser da lei? Já lemos Colossenses, não é? Se ela foi cravada na cruz do Calvário, qual é a razão dela existir? E veja, a primeira resposta que Paulo nos dá é esta: a lei foi adicionada. A lei, diz Paulo, não foi dada no Sinai. Notem, senhores, Paulo diz que a lei foi adicionada. Vejam, Êxodo 20, nós lemos, quando Moisés acaba de tirar o povo do Egito, Êxodo 16, passa pelo Mar Vermelho, vão na caminhada até o Monte Sinai e eles recebem a lei ali no Monte Sinai. Mas Paulo não nos diz que a lei foi dada no Sinai, Paulo nos diz que a lei foi adicionada. É muito diferente de dada. Por que Paulo não diz que a lei foi dada no Sinai, mas adicionada no Sinai? Por quê? Notem, precisamos entender o contexto. Deus tira mais de 1 milhão de pessoas do Egito. O que eles eram no Egito? Escravos. Quantos anos escravos? Precisamente 230 anos. 430 era desde Abraão até eles, né? Mas veja, quase 300 anos escravos. A expectativa de vida de um escravo era de 40 anos, mais ou menos. Quantas gerações estavam ali no Egito? Teve gente que era bisneto de escravo. Bisneto de escravo, escravo é, né? Deus tira escravos do Egito. E esse povo, essa multidão de escravos, Deus tem de torná-los os melhores da terra. O povo mais abençoado da terra. Escravos. Tratados piores do que animais. Quando Deus os tira do Egito, a maioria deles já havia se esquecido de Deus, da lei. Poucos líderes como Moisés, Arão lembravam de Deus e da sua lei. E ao tirar o povo do Egito, Deus pensa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar esse povo de que existem leis, regras. Mas eu preciso impressioná-los, impactá-los. Moisés, leva-os até o Sinai, eu vou descer com a minha glória, o monte vai tremer, vai ficar em fogo e eu vou lhe dar a minha lei ali. Só que notem, senhores, Deus falou com o povo, e nós acabamos de relembrar os 10 mandamentos, lá no Sinai, como o escravo iria entender. A lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo na tábua, ou nas tábuas, eram 2. Numa tinham 6, e na primeira tinha ali 4, né, mandamentos, na primeira 4 e nas outras 6. As primeiras 4 referentes a Deus e as outras 6 referentes ao próximo. Deus escreve a lei com o seu dedo em tábuas de pedra, porque a pedra representava na época a eternidade. Deus escreve a lei de um jeito que escravos poderiam entender. Deus usa, ao se comunicar conosco, a linguagem que nós vamos entender. Você sabe qual será a linguagem do céu ou não? Que língua nós vamos falar no céu ou não? Será o português? Será o espanhol? Vocês acham? Vai ser o alemão? O alemão não dá, né? Porque senão nem os alemães entendem, né? De tão difícil que é. Tem alguém que fala alemão aqui? O Luiz, né? Não está aqui hoje. Eu tinha um professor que dizia, não é à toa que eles perderam a guerra, né? Você já tentou aprender alemão? Não é à toa que perderam a guerra. Qual língua será falada no céu? Uma vez eu estava estudando com uns amigos americanos e eu disse para eles, eu cheguei à conclusão de que a língua do céu será o inglês. Sabia disso? E eles perguntaram por quê? Eu falei, porque senão vocês ficariam mudos no céu. Porque vocês não têm capacidade de aprender outra língua. Porque eles acham, vocês já viram filmes americanos? O filme é lá no Egito, todo mundo fala inglês, né? Aí vai lá para o Afeganistão, todo mundo fala inglês, né? Eles acham que a língua deles... Bom, se bem que eles não precisam aprender outra também, né? Falando a deles já basta. Deus, quando foi se comunicar com os seres humanos, naquele momento, com o povo de Israel, Deus usou a linguagem que eles podiam entender. Linguagem de escravos.
E como é que escravo é tratado? Hã? Como o faraó tratava os escravos? O faraó chegava e dizia assim, olha, por favor, eu gostaria de ter uma pirâmide. Será que vocês poderiam fazer uma pirâmide para mim? Era assim? Não. O faraó chegava, estalava o chicote e dizia, faça. Ou, se não quisesse algo, dizia, não faça isso. Notem a linguagem que Deus usou no Sinai para transmitir a lei. Deus chega diante de 1 milhão e pouco, mais de 1 milhão de escravos, quase 2 milhões possivelmente. E Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Escravo entende essa linguagem ou não? Aí Deus diz, não farás para ti imagem de escultura alguma. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mate. Não adultere. Não furte. Não minta. Não cobice. Escravo está acostumado com esse tipo de linguagem ou não? Tá, entenderam. Agora, você acha que era o limite da lei de Deus isso tudo? Óbvio que não, senhores. Esta lei escrita na tábua da pedra era a lei para escravo entender, porque a lei já existia antes do Sinai. Por isso Paulo diz que a lei foi adicionada, ela não foi dada, ela foi adicionada de uma forma que eles pudessem entender na época. A lei já existia bem antes, muito antes do Sinai. Por exemplo, se vocês forem em Romanos 4,15, Paulo diz que onde não há lei, não há pecado. Adão e Eva pecaram no Éden? Sim, então havia lei. Os anjos rebeldes pecaram no céu? Pecaram, então havia lei. Os antediluvianos pecaram? Então havia lei. E mais ainda, se você for deixa eu ver, vai aparecer ali em Êxodo, no capítulo 16 em diante já, no versículo 26 a 30, Deus está dando maná ao povo. Na sexta-feira cai maná em dobro, no sábado eles saem para pegar e não tem maná. E Deus diz a Moisés, até quando vocês vão recusar guardar as minhas leis? Vocês têm que guardar o sábado, não vai cair pão no sábado. Ou seja, antes do Sinai eles já guardavam o sábado. No Éden já se guardava o sábado. A lei de Deus já existia antes do Sinai. Portanto, Paulo nos diz que a lei não foi dada no Sinai. A lei foi o quê? Adicionada. Porque a lei já existia muito tempo antes. Por isso ele diz que a lei foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi adicionada por causa das transgressões. Ou seja, o povo havia se esquecido da lei, o pecado havia separado eles de Deus e Deus vai falar numa linguagem que eles pudessem entender. É mais ou menos como você fala com criança. Tem que tomar muito cuidado para conversar com criança, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma filha adolescente, 16 anos mais ou menos, e um filho, acho que de 5, 6 anos. Um dia o filho perguntou para ele assim, todos sentados na sala, pai, o que é camisinha? Aí a filha adolescente arregalou o olho e disse assim, e agora, velho? Explica essa. Ele ficou constrangido e disse, filho, camisinha é um artigo de borracha. Aí a filha adolescente olhou e disse, pai, explica direito para ele. Ele perguntou o que é, não para que serve. Então tem que tomar cuidado. Às vezes para criança você tem que responder aquilo que ela perguntou. E às vezes nem aquilo que ela perguntou, né? Que ela não tem como entender naquele momento ali, não é? Deus lida com o povo numa linguagem que eles podem entender. Deus os trata como crianças. Pior, Deus os trata como escravos iriam entender. Veja, uma criança chega para você e vai pôr o dedinho na tomada. O que você faz para a criança? Filho, calma, filho. Olha aqui para o papai, para a mamãe. Existe um condutor de energia por detrás desta parede que vai entrar em contato agora com a energia do seu corpo e a descarga que você vai receber. É assim? Morreu, né? Você está andando com a criança na rua, ela vai atravessar a rua e vem vindo um carro. O que você diz para ela? Filho, para aí onde você está. Deixa o papai te explicar uma coisa. 2 corpos não podem existir no mesmo lugar ao mesmo tempo. O carro é um corpo em movimento que vai vir e chocar com o seu corpo. Logo você morreu. A criança vai atravessar a rua, você não explica isso. O que você faz? Você gruda aqui no colarinho, né? E mata ela enforcada, não do acidente, né? E diz assim, não! E a criança fica assim... Ah! Agora, você diz não, não, não. Mas dá para continuar falando não o tempo todo na vida da criança? Não. Uma hora você tem que explicar as coisas melhor. Num primeiro momento, Deus lida com o povo de Israel
como escravos. Ele diz: não, não, não. E o povo entende. Mas Deus queria que o povo ficasse só na lei de escravos? Obviamente que não, senhores. A lei de Deus, ela já existia muito antes do Sinai. A lei de Deus existia na criação. A lei de Deus existia antes da criação, porque Deus é eterno, não é? E a lei é a transcrição do seu caráter, de quem Deus o é. Portanto, desde quando Deus existe, existem as suas leis. A lei de Deus é eterna, certo ou errado? Ela existe muito antes. Qual é a diferença de eterno para imortal? É que eterno não tem nem começo e nem fim. E imortal tem começo, mas não tem fim. A lei de Deus é eterna ou não é? A lei de Deus é eterna, como Ele o é. Deus não tem começo, Ele sempre esteve lá. E também jamais terá fim. E desde quando Ele existe, a sua lei existe. Agora eu pergunto para vocês, se a lei é a transcrição do caráter de um Deus eterno, os 10 mandamentos são eternos ou não? São ou não são? Não são. Eles não são. Por que eles não são? Porque eles são para escravos entenderem. Ela foi adicionada. O que é eterno? Deixa eu ver se vai aparecer ali. O que é eterno? Deixa eu passar isso aqui. Os princípios por detrás de cada mandamento. A lei do jeito que está escrito na tábua foi escrita para escravo entender. Essa não era a lei que existia antes lá no céu. Ela era muito mais profunda e eles não poderiam entender. Os princípios da lei são eternos. Os mandamentos da tábua para escravo. Entendem isso? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Você acha que existia o 7º mandamento lá no céu? Jesus disse que os anjos não se casam e não se dão em casamentos, são assexuados. Não foi o que Jesus falou? Durante a sua vida e seu ministério? O 7º mandamento diz: não adulterarás. Qual é o sentido dessa lei para os anjos? Eles não tinham anja. Deus não ia chegar e dizer: um anjo, eu não quero bagunça aqui no céu. Um anjo não pode sair com a anja do outro. Não existia isso, eles são seres assexuados. Então, por detrás de cada mandamento tem que existir um princípio. Repito, o princípio da lei é eterna. O mandamento da tábua é para escravo entender. Então vamos lá, qual é o primeiro mandamento mesmo? Não terás outros deuses diante de mim. Isso é lei para escravo. Qual é o princípio? Qual é o princípio por detrás disso? O princípio do primeiro mandamento é lealdade. Não terás outro Deus diante de mim. Isso é lealdade. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura alguma. Isso é um mandamento para escravo. Qual é o princípio? A adoração. Como você me adora, Deus está dizendo. Eu me preocupo com isso. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Qual é o princípio? Reverência com o nome dele. Vou pular o quarto. Quinto mandamento, qual é mesmo o quinto? Honra teu pai e tua mãe. Qual é o princípio? Respeito à autoridade. Pai e mãe não é autoridade na casa? Quando eu entendo o princípio de respeitar pai e mãe, eu estou entendendo que eu devo ter respeito à autoridade. Nós vemos uma geração que não respeita autoridades. Mas o princípio do mandamento é esse. Sexto mandamento, não matarás. Qual é o princípio? Amor à vida. Você tem que ter amor à vida. Sétimo mandamento, essa é fácil, não adulterarás. Qual é o princípio? Quando você não adultera, não trai com quem você está, o que você é? Fiel. O princípio é fidelidade. E assim, senhores, cada mandamento. Por exemplo, não dizer falso testemunho. Qual é o princípio? Amor à verdade. Falar sempre a verdade. Não cobiçar o que é do teu próximo. Qual é o princípio? Contentamento. Eu tenho que me contentar. Veja, não significa que você não tem que ter ambição de crescer cada vez mais, mas nunca tomar o que é do próximo. Entendem isso? Cada mandamento tem um princípio por detrás. Dá um pulinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus, que veio 1500 anos depois de Moisés, aproximadamente. Jesus olha para o povo de Israel, em Mateus 6, no Sermão do Monte, onde ele vai dizer neste mesmo sermão que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Jesus, neste sermão,
Ele diz, desculpem, capítulo 5, vocês não entenderam nada. Mateus 5, versículo 21. Ouviram que foi dito, não matarás? Onde está não matarás? Na lei? Ele diz, eu, porém, vos digo, quem se irá contra o seu irmão sem motivo, estará sujeito ao julgamento. Ou seja, ele está dizendo, nós aprendemos na lei dos escravos que era só não matar e já acabou, você já guardou a lei. Agora ele diz assim, você já se irou contra alguém sem motivo? Você já transgrediu o mandamento. Mais abaixo, ele diz no verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás? Que mandamento é esse? O 7º. Então ele nos diz, se alguém olhar para uma outra pessoa, porque isso aqui não é aplicado só a homens, mais aos homens, mas não é só homens. Se alguém olhar para uma outra pessoa com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Se o seu sentimento for impuro, você já adulterou com essa pessoa. Você já transgrediu? Não ela não está sabendo, essa pessoa pode não saber de nada. Você já transgrediu o mandamento. O que Jesus está fazendo aqui, senhores? Jesus está nos dizendo, vocês 1500 anos depois, ainda estão na lei dos escravos, na letra da pedra. Mas aquilo era para escravo entender. Vocês deveriam já estar na lei mais profunda, nos princípios da lei. E vocês não entenderam nada. Pior é notar que 3.500 anos depois de Moisés, muitos de nós continuamos na lei dos escravos, não entendendo o princípio por detrás de cada mandamento. Estes princípios são eternos. Eles sim existiam no céu. Vamos ver. Satanás, quando Lúcifer, ainda um anjo, ele transgrediu o primeiro mandamento da lealdade, o princípio. Ele foi desleal para com Deus? Foi. Ele transgrediu o segundo mandamento de adorar a Deus ou não transgrediu? Ele queria adoração para quem? Para ele. Ele tomou o nome de Deus em vão, foi irreverente com o nome, manchou o nome de Deus? Ele, vou pular o quarto, no quinto mandamento, ele não teve respeito por autoridade, que era Deus? Ele não amou a vida, amou a morte? Ele foi infiel para com Deus? Ele desejou aquilo que não era dele? Ele não teve amor à verdade, ele disse coisas falsas? Satanás, nos princípios, transgrediu todos os mandamentos. Qual é o princípio por detrás do sábado? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O sábado é eterno ou não? Sim ou não? Lógico que não. Eu acabei de falar para vocês que ele é eterno em seus princípios. Como está na lei? Não. Ô pastor, quer dizer então que não precisa mais guardar o sábado? O sábado será num conceito teológico imortal. Ele teve começo, por isso não é eterno. A forma como nós guardamos o sábado começa onde? Na semana da criação. Nos 7 dias, né? Nos 6 que Deus faz e no 7º que descansa. E Jesus diz em Marcos 2 que o sábado foi feito por causa do homem. Então notem, onde houver homem, haverá sábado. Guardaremos o sábado no céu, guardaremos o sábado na nova terra, por quê? Porque onde houver homem, haverá o princípio do sábado. Agora, o sábado em seus princípios, ele sempre existiu. E qual é o princípio por detrás do sábado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O 7º dia, o sábado, o Senhor teu Deus, não fará obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem teu servo. Qual é o princípio por detrás do sábado, senhores? Dependência de Deus. Você poderia dizer até fé. Por que é que você deve guardar o sábado, ou eu? Porque Deus mandou. Eu não guardo o sábado porque tem mais horas no sábado. O sábado tem mais horas que outros dias? Não. Tem lá suas 24 horas e alguns minutinhos, né? Eu não guardo o sábado porque nunca chove no sábado. Nunca chove no sábado? Nunca dá um solzão? Aquele calor terrível no sábado? Também. Então por que é que eu guardo o sábado? Porque Deus mandou o sábado. Se Deus mandasse a segunda, aliás, eu adoraria que fosse a segunda, porque o dia terrível a segunda, né? Já pensou se fosse a segunda? Que bênção seria? Mas Deus não mandou a segunda, Deus também não mandou a quarta, nem a sexta, e nem o domingo. Que dia Ele mandou? O 7º dia. Sabe como é sábado em hebraico? Shabat, que significa descanso. Quando a Bíblia diz que Deus descansou no Shabat, ela diz que Deus shabateou no Shabat. Deus descansou no descanso. Outro dia alguém me falou, mas não é o domingo, pastor, o 7º dia? Falei, vamos ver. Que dia vem depois do domingo? Se o domingo fosse o 7º, que dia deveria ser o dia seguinte? Primeiro, porque a semana só tem 7 dias, né? É um ciclo.
Mas o dia depois do domingo é segunda. Eu disse para essa pessoa, segunda vem do quê? De segundo e terça. De terceira e quarta, de quarta e quinta, de quinto e sexta. O sexto dia, portanto, qual é o sétimo? Em inglês você tem 3 palavras para o sétimo dia. Quais são? Me ajudem aí. Sabbath, que é descanso, porque vem do hebraico. Saturday, por influência romana, o dia de Saturno. E Seventh Day, o sétimo dia. Mas ainda eles preservaram na língua o Shabat, o descanso. O sétimo dia. Então, senhores, o princípio por detrás do sábado é dependência de Deus. Quando eu guardo o sábado, a Bíblia diz, porque em 6 dias fez. Eu lembro que Deus é criador de tudo, inclusive da minha e da sua vida. Esse é o princípio. Lembrar que Deus é dono de tudo. A minha vida depende de quem? Dele. Isso é dependência. Satanás foi independente de Deus? Ele disse, eu sou Deus agora. Qual foi a primeira tentação que Satanás tentou Jesus no deserto? Segundo Mateus, capítulo 4. Transforma a pedra em pão, se tu és o Filho de Deus. E o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sabe o que Satanás estava dizendo? Jesus, não viva da palavra, viva do teu poder. Eu sei que você tem poder, transforma a pedra em pão. Você pode ser independente de Deus, como eu fui. E Jesus diz, não, eu vou depender dele aqui nesta terra. Ele tentou Jesus a transgredir o princípio do 4º mandamento. De ser dependente ou independente de Deus. Portanto, senhores, Paulo nos diz, vamos encerrar, que a lei foi adicionada porque ela já existia. Ela foi adicionada numa linguagem para escravo entender. Mas o princípio por detrás do mandamento é muito mais profundo. O que é mais difícil de guardar? O princípio ou o mandamento de escravo? O que é mais profundo? O princípio. O mandamento diz não adulterarás. Aí você diz não adulterei. O princípio diz se você olhar com intenção impura já era. O princípio, a lei do escravo diz não matarás. Você diz nunca matei ninguém. Mas se você se irar sem motivo, olha que interessante, né? A Bíblia diz que a gente pode irar. Sabia? Com motivo justo. Mas aí Paulo completa, não é? Irai-vos, mas não pequei. É difícil se irar e não pecar, né? Principalmente no trânsito, não é? Mas olha só que detalhe interessante da Bíblia, não é? O fato é, senhores, que a lei já existia antes do Sinai. Agora notem uma coisa. Se a lei já existia em forma de princípio, e se a tábua foi para escravo entender, Deus queria que a tábua ficasse para sempre? Não, porque o princípio é mais profundo. Portanto, senhores, o que é que Deus faz? Um concerto com Abraão, repete com Moisés, aí ele dá as tábuas da lei, vem todo o ritual mosaico, e na cruz do Calvário, no evento Cristo, o que é que Deus faz com o santuário de Moisés? O véu se rasga de alto a baixo, não precisa mais de morte de cordeiro depois da cruz. Mas o santuário deixa de existir? Hebreus fala de um santuário celestial. E a lei de Deus, que existia em forma de pedra, para onde que ela vai? O santuário vai para o céu, e a lei? A lei vai para aquilo que Jeremias fala, no capítulo 31, dá um pulinho lá, Jeremias 31, versículo 31 em diante. Lá no Antigo Testamento, Deus havia dito que ele não queria lei em tábua de pedra. E Deus diz assim em Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais quando os tirei do Egito, porque eles anularam a minha lei, a minha aliança. Esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias. Na mente imprimirei a minha lei e no seu coração eu a escreverei. Onde é que existia a lei antes do Sinai, antes das tábuas? Onde estava a lei para Adão e Eva? No coração. Onde estava a lei para os anjos? No céu. Não tinha uma tábua no coração. Portanto, a tábua é um plano emergencial. Deus queria que a lei sempre estivesse escrita onde? No coração humano. Eu pulei um texto e eu preciso voltar para vocês. A autora americana Ellen White, ela comenta em Patriarcas e Profetas o seguinte: se os descendentes de Abraão houvessem guardado o concerto do qual a circuncisão era um sinal, nunca teriam sido induzidos à idolatria, tampouco lhes teria sido necessário sofrer a vida de cativeiro no Egito. Teriam conservado na mente a lei de Deus. E não teria havido necessidade de que ela fosse proclamada no Sinai e nem gravada em tábuas de pedra.
Não era plano de Deus que a lei estivesse em tábuas de pedra. Foi um plano emergencial porque eles se tornaram escravos. A ideia de Deus é que a lei estivesse sempre aonde? No coração. Portanto, na cruz do Calvário, ele manda o santuário de novo para o céu, da onde nunca deveria ter saído, e manda a lei para onde? Para o coração humano. Portanto, quando Paulo fala que a lei foi cravada na cruz, ela foi. Mas ela foi cravada em forma do quê? Da pedra. Porque Deus não queria a lei na pedra, Deus queria a lei aonde? No coração humano. E aí eu pergunto para vocês, onde minha responsabilidade de guardar a lei é maior? Quando ela está numa tábua ou quando ela está escrita no meu coração? Quando ela está escrita no coração. Porque notem, em Romanos, no capítulo 6, Paulo adiantou uma coisa, o grande teólogo Paulo, ele diz assim em Romanos 6,15, e daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? O que é pecado mesmo? O que a Bíblia diz que é pecado? Transgressão da lei. Então Paulo está dizendo, haveremos de transgredir a lei porque agora nós estamos debaixo da graça e não da lei? Vou eu transgredir o mandamento porque a lei não está mais na tábua, está no meu coração? O que Paulo mesmo responde? De modo nenhum. Porque a lei foi cravada em tábuas de pedra, eu não posso transgredi-la, deixar de guardá-la. Porque a minha e a sua responsabilidade de guardar a lei é muito maior. Porque ela não está numa tábua, ela está onde? No meu e no seu coração. Então Paulo responde a sua pergunta. E aí, haveremos de pecar, de transgredir a lei, porque estamos debaixo da graça? E ele mesmo responde dizendo, de modo nenhum. A expressão grega que Paulo usa aqui é megenoito. Megenoito no grego não é de modo nenhum. Megenoito é ideia de louco. Paulo diz, se você acha que você não precisa guardar os mandamentos, porque a lei da tábua foi abolida e agora está no teu coração, isso é uma ideia de louco. Porque a minha e a sua responsabilidade de guardar a lei é muito maior. Muito maior. Quem são casados aqui? Ergue a mão aí para eu ver. Vocês têm aliança aí? Tem algum casado aí que perdeu a aliança? Tem? Nenhum? Ah, tem ali atrás. Difícil de explicar o inexplicável, hein? De defender o indefensável. A esposa diz, cadê a aliança? Ah, eu perdi. Sei. Mas estou brincando, eu vou te defender agora, tá? Isso não é aliança. Isso é um símbolo. A aliança está onde? No coração. E aquilo que está no coração não se põe e não se tira desse jeito. No dedo você tira, esconde. Mas se tiver aqui no coração, você diz para ela, querida, não preciso de algo no dedo, de um anel, porque a verdadeira aliança com você está no meu coração. E aquilo que o coração ama, o cérebro não esquece, porque fica eterno. Portanto, a aliança continua. Salvei sua noite aí. Tá bom? Depois você paga uma tubaína para mim. Ok? Um Outback também pode ser. A lei não é um símbolo de tábua mais. A lei está onde? No coração e não deveria sair. Senhores, a lei foi cravada na cruz? Foi. Em forma do quê? De pedra. Porque nunca foi plano de Deus que a lei estivesse numa tábua de pedra. Ele queria a lei aonde? Mas lei de escravo no coração? Não, os princípios eternos da lei. E ela se resume todo o princípio da lei num único princípio. Qual? No amor. Amor a Deus e amor ao próximo. É isso que Deus quer que você e eu tenhamos no coração. O amor, a grande marca da lei. Que Deus abençoe você. Sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser um super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói,
E na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci e descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz. Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Ao longo destes sábados seguintes, nós vamos estudar muitos temas polêmicos da Bíblia. E se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai sempre te responder. Se você tiver a ousadia de fazer as perguntas corretas, ela vai te dar a resposta certa. Por mais que não seja aquela que nós desejamos, que nós queiramos, a Bíblia sempre vai, nos parâmetros divinos, nos responder qual é a vontade de Deus. Agora notem, os homens geralmente não se revoltam contra a ideia de Deus existir. Eles se revoltam contra a vontade de Deus na sua palavra revelada. Estaremos nós dispostos a analisar esses textos e cumprir a sua vontade a partir das respostas que a Bíblia vai dar? Você é convidado a estar nos próximos sábados. Vamos orar. Pai, o que é ser herói? Um herói sem capa, um herói que não pode voar. Certamente, o maior desafio que nós temos neste mundo que vai contra o Senhor, que vai contra a Tua vontade, é andarmos na contramão deste mundo sem podermos voar. É ser um herói, Senhor, no dia a dia. É ser herói nos valores. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua vontade e viver a Tua vontade para a nossa vida. Que ao longo destes sábados, nesta série que nós temos interpretando as Escrituras, encontremos as respostas do Senhor, mas acima de tudo que encontremos o Senhor de todas as respostas, e que o Senhor esteja na nossa vida. Assim oramos por Cristo. Amém. Uma boa semana para você, que Deus abençoe e até a próxima. Sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria